Sinistralidade rodoviária, um problema de saúde pública. Nesta sessão, vamos apresentar dados das consequências da sinistralidade rodoviária que nos mostram que é um problema de saúde pública tanto a nível mundial como nacional. A nível mundial, e de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, publicados no relatório no final de 2023, morrem em cada ano aproximadamente 1,2 milhões de pessoas como consequência ou como consequência de acidentes de trânsito. Aproximadamente 50 milhões ficam feridos gravemente. De acordo com a OMS, as consequências dos acidentes de trânsito são a primeira causa de morte no grupo etário dos 5 aos 29 anos. A nível nacional, e de acordo com dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a ANSR, entre 2010 e 2022 morreram nas estradas portuguesas 8.512 pessoas, quase 27 mil ficaram gravemente feridas e aproximadamente meio milhão de pessoas ficaram com ferimentos leves na sequência de acidentes de trânsito. Olhando para as tendências da evolução da sinistralidade no período referido, ou seja, desde 2010 até 2022, começando aqui pelo número de vítimas mortais, que nós vemos é que houve entre 2010 e 2016 houve uma redução acentuada e consistente no número de vítimas mortais. Este número subiu em 2018 e depois em 2020 houve uma redução, e aqui justificada pela redução de mobilidade consequência da pandemia Covid-19. No entanto, nos anos seguintes, o que nós temos é um aumento, outra vez um aumento do número de vítimas mortais. Em termos de feridos graves, houve uma redução de 2010-2012. No entanto, desde este ano, que o número de feridos graves se tem mantido estável, com exceção do ano da pandemia Covid-19 de 2020. Em termos de feridos leves, o indicador próximo do número de acidentes, depois da redução entre 2010 e 2012, entre 2012 e 2019 houve um aumento consistente a todos os anos do número de feridos leves, uma diminuição grande no ano da pandemia e depois nos anos seguintes este indicador tem voltado a aumentar. De destacar dois tipos de veículos que têm registrado um aumento de sinistralidade bastante significativo nos últimos anos. Primeiro, começar pelos velocípedos, pelas bicicletas, e neste caso o que nós temos é que, estudando aqui para os feridos leves, desde 2010 até 2022, mais que duplicaram, um aumento de 142%, registrando-se o mesmo com o número de feridos graves, que também mais que duplicou entre 2010 e 2022. Este aumento grande da sinistralidade com estes veículos está associado ao aumento de circulação de bicicletas. Destacar também os motociclos, e aqui sobretudo, ainda que olhando para os feridos leves, por exemplo, houve um aumento de 123%, mais que duplicou entre 2010 e 2022, mas o aumento aconteceu sobretudo, e olhando para os três indicadores, desde 2016. Ou seja, e aqui temos aumentos muito grandes nos três indicadores. O número de vítimas mortais aumentou 124% entre 16 e 22, o número de feridos graves aumentou 75% e o número de feridos leves aumentou 60%. Reparem que os números que nós temos aqui, por exemplo, em termos de feridos leves, em termos de feridos graves e em termos de vítimas mortais, são já mais altos do que os que se estavam antes da pandemia, em 2020, em 2019 no caso. Comparando Portugal com a União Europeia, e aqui vamos usar o número de vítimas mortais por milhão de habitantes, nós vemos, dados de 2022, nós vemos que Portugal é dos países europeus, não só a União Europeia, mas estes dados incluem outros países europeus, com taxa de sinistralidade mais alta. Nós temos a Roménia, Bulgária e Croácia com valores mais altos, três países com taxa mais alta, e a seguir aparece Portugal, juntamente com a Letónia e a Grécia, com 60, aproximadamente 60 vítimas mortais por milhão de habitantes. Este valor é maior que a média europeia, 46, e é 3 vezes maior, ou quase, ou aproximadamente 3 vezes maior, que os países com taxas de sinistralidade mais baixa, neste caso a Noruega e a Suécia, com 21 e 22 vítimas mortais por milhão de habitantes. Vamos agora olhar para os dados por grupo etário, e aqui o que nós temos é o número de vítimas mortais de feridos graves e feridos leves por milhão de habitantes dentro de cada grupo etário, e este primeiro conjunto de dados refere-se ao total de vítimas, incluindo todos os veículos e todo tipo de utentes. E estes dados o que nos mostram, começando aqui pelo número de feridos leves,
ou feridos leves por milhão de habitantes, é que estas taxas são mais altas nos jovens, nos mais jovens, sobretudo aqui, entre os 15 e os 34 anos, com destaque para o grupo etário dos 20 aos 24 anos. Ou seja, este grupo etário é aquele que tem o risco mais alto de ter um acidente e de ficar ferido levemente na sequência de um acidente. A tendência é semelhante quando olhamos para os feridos graves por milhão de habitantes, taxas mais altas entre os 15 e os 34 anos, com destaque para os 20 e 24 anos. Estes grupos etários destacam-se também no número de vítimas mortais por milhão de habitantes. No entanto, aqui, o grupo etário com taxas mais altas é o grupo, são os mais velhos, sobretudo aqui com mais de 75 anos, e neste caso, esta taxa de mortalidade mais alta é explicada pela fragilidade física das pessoas mais velhas, que quando têm um acidente resistem menos aos ferimentos e por isso têm mais probabilidade de morrer na sequência do acidente. Olhando só para os peões, dados só dos peões, nos feridos leves temos aqui com taxa mais alta o grupo etário dos 15 a 19 anos e também dos peões mais velhos, ou seja, este grupo etário 15 a 19 tem um risco acrescido de ser atropelado e de ter ferimentos leves na sequência do atropelamento. Quando passamos para os feridos graves, aqui já se destacam, sobretudo, os mais idosos, tanto nos feridos graves como depois aqui nas vítimas mortais. E aqui tem outra vez a ver com a fragilidade física das pessoas idosas que, no caso de serem atropeladas, resistem menos aos ferimentos. Nos ciclistas, destacar o grupo etário de 15 a 9 anos com taxas mais altas nos feridos leves e também nos feridos graves, ou seja, são aqueles que têm um risco maior de ter um acidente de bicicleta e também de ficar ferido gravemente na sequência do acidente. E situação semelhante quando passamos para os ciclomotoristas, ou seja, para os condutores e passageiros de ciclomotores, é também o grupo dos 15 a 19 e também aqui dos 20 a 24, 15 a 9, 20 a 24, com taxas de feridos graves e feridos leves por milhão de habitantes mais altas, ou seja, são estes grupos com risco mais alto de acidentes com este tipo de veículos. Ou seja, este grupo etário, 15 a 9 anos, é um grupo etário com risco acrescido de acidente nos veículos que utilizam mais, nas bicicletas, nos ciclomotores e depois também com peões. É o grupo etário que é alvo deste projeto, estamos a falar dos alunos de 15 a 9 anos, e, portanto, é importante sensibilizar nas escolas para os comportamentos de risco e promover comportamentos seguros de forma a que se possa reduzir o número de acidentes rodoviários.